Olá, bom dia, paz do Senhor. Gente, passando aqui para deixar um versículo para a nossa meditação nesse dia, né? Começar o dia meditando na palavra do Senhor é muito bom. Então, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação no livro dos Salmos, Salmo 33, versículo 14 e 15, que diz: Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Amém? Então, eu estava aqui olhando para esse versículo e meditando nele. Do lugar onde ele mora, ele nos observa. Nós sabemos que a habitação de Deus é o céu, não é? E de onde ele mora, onde ele habita, ele nos observa. Observa todos que vivem na terra. Então, lá dos altos céus, Deus estará nos observar. E diz mais, é Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Aí é quando entra o Salmo 139, que diz que o Senhor, ele nos sonda e sabe tudo sobre nós, né? Está confirmando essa palavra que eu acabei de ler no Salmo 33. O salmista Davi diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Lá no salmo que eu acabei de ler, diz que foi o Senhor quem formou a nossa mente. Então, ele sabe tudo sobre nós. Porque tudo começa na nossa mente, queridos. Tudo que acontece na nossa vida, tudo se forma na nossa mente. E da mente desce para o coração. Então, o Senhor que formou a nossa mente, ele conhece tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre nós. E ele sabe tudo que a gente vai falar antes da gente abrir a boca, porque foi ele que formou a nossa mente. E pensando nisso, nesses versículos, eu 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 penso que a gente tem que meditar nisso, porque às vezes no nosso dia a dia a gente às vezes faz coisas que desagradam ao Senhor, a gente pensa coisas, não é, que vão de encontro com a palavra do Senhor, que vai contrário àquilo que Deus ele tem nos ensinado. Então a gente precisa entender que lá do céu o Senhor ele está nos observando, queridos. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para dar satisfação à sociedade, para dar satisfação à igreja, para dar satisfação à família, aos amigos. Mas Deus conhece o nosso coração. E a gente não tem que se preocupar apenas com isso, a gente tem que se preocupar primeiramente com o nosso Deus, que ele nos observa. Nada passa diante dos olhos de Deus, nada. Nada que a gente faça, nada que a gente pense, nada que a gente planeje, nada que a gente deseje vai passar despercebido dos olhos do Senhor. Tudo o Senhor vê, tudo ele observa. Então, se você vai deixar de fazer alguma coisa, que seja para agradar ao Senhor, né? Sabendo que ele está a nos observar. Muitas vezes, Deus ele permite que a gente pense mal, que a gente haja mal, que a gente pratique alguma atitude mal, mas ele estará a nos observar. Isso não quer dizer que ele está aceitando, isso não quer dizer que ele está passando a mão na nossa cabeça, não. Deus, ele nos observa tudo que a gente faz. E um dia, a gente vai prestar conta daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deseja para o próximo, daquilo que a gente planeja contra o próximo, não é? Existe um livro, o livro da vida, e que tudo o que fazemos, queridos, está sendo registrado, né? E Deus, ele pede conta. Deus, ele é um Deus justo, ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus justo e que ele vai fazer de acordo com a sua justiça divina na nossa vida. Então, tenhamos cuidado. Não é porque o Senhor ele nos observa, como diz aqui a sua palavra. De onde ele está, né, do lugar onde ele mora, ele observa todos que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Às vezes a gente se preocupa se alguém está vendo, né, ou viu alguma coisa errada que a gente fez, né?
A gente tem que se preocupar com o que Deus pensa sobre isso, não o que as pessoas pensam, mas o que Deus pensa sobre o que eu pensei, o que Deus pensa sobre aquilo que eu fiz, não é? Sobre aquilo que eu realizei. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar. É com Deus que nos observa, não é? Não é com quem fala da gente, não é com quem não nos entende, não. Mas é com Deus que nos conhece, que nos observa, que formou a nossa mente. Olha, Deus formou a tua mente. Aí também é como diz aquele versículo, né? Para onde eu fugirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, tu ali estás. Se eu descer lá no mais profundo abismo, tu ali também estás. Então, para Deus, não tem como a gente fugir da presença de Deus, queridos. Não tem como a gente fugir do olhar de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos observa. Às vezes a gente pensa que a gente não é nada, que é um ser insignificante, que ninguém nos vê. Não, nosso Deus, Ele nos vê, Ele nos observa. Ele observa as nossas palavras, Ele observa as nossas ações. Nossa, Ele observa tudo o que somos, queridos. Né? Então, você é um ser importante, porque você é observado por Deus, o teu Criador. Aquele que formou a tua mente. Aquele que te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Porque quem nos conhece é Deus, porque foi Ele quem formou a nossa mente. E como eu falei no começo, é na nossa mente que tudo se inicia. Tudo que existe hoje, queridos, partiu da mente de alguém. Alguém pensou, alguém realizou, alguém executou o seu pensamento. E por isso as coisas existem. Se existe uma televisão, um rádio, um telefone, é porque um dia alguém pensou nessa possibilidade. Então tudo começa na mente. Então, a nossa mente é algo que a gente precisa estar sempre vigiando, estar sempre cuidando, estar sempre atento para que da nossa mente não saiam coisas que desagradem ao Senhor, que a gente venha a executar. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus. Nossos pensamentos precisam estar de acordo com a vontade do Senhor, né? E a gente só pode saber disso quando a gente lê a palavra do Senhor. E aí a gente vai entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, tenham cuidado, porque existe um Deus no céu que nos observa. Observam os bons, observam os maus, observam aqueles que fazem coisas que lhe agradam, mas também aqueles que desagradam a sua vontade, não é? E para todos nós, um dia a balança vai pesar, viu? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Ame mais, fale menos, abrace mais. Minta menos, ou não minta nunca, porque a palavra do Senhor diz que quem mente é filho do diabo e ninguém quer ser filho do diabo, não é? Então não vamos fazer coisas que o diabo aprova, vamos fazer coisas que Deus aprove na nossa vida, amém? Então esta é a palavra que eu deixo para vocês como meditação nesse dia. Não importa o que você diga, não importa o que você faça, não importa para onde você vai, com quem você esteja, Deus, Ele estará a te observar. Lá do céu, Ele observa você e Ele conhece tudo sobre você. Então, muito cuidado com a sua vida, porque Deus te deu uma vida para você viver integralmente. Deus te deu uma vida para você viver fazendo bem. Deus te deu uma vida para você viver agradando a Ele, trazendo felicidade ao seu coração, não é? E a gente só consegue isso por meio do Espírito Santo. Porque é Ele que nos dirige a vida, é Ele que diz, vai até aqui, não faça isso, siga, pare, descanse, espere. Então o Espírito Santo sempre está nos dando sinais do que devemos fazer para agradar ao Senhor. Então te apega com o Espírito Santo e lembre-se que Deus lá do céu está te observando, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teus estudos, o teu trabalho, os teus amigos. Que Deus abençoe, que você seja bênção onde quer que você esteja, amém? Fica na paz.